Olha só como é que está a situação crítica, gente. Por que a gente tem que combater a extrema-direita? 2024 é o ano mais quente já registrado e o primeiro a superar o limite de 1,5 graus Celsius. Reportagem da Patrícia Junqueira, do ECOA, do UOL, e eu já vi também outros veículos de comunicação darem essa mesma notícia. É triste demais isso aqui, tá? Se a gente não combater a extrema-direita, eu não tô brincando com vocês. Nós vamos morrer, tá? Se a gente não combater a extrema-direita, se a gente não defender uma mudança de hábitos e uma maior sustentabilidade com o mundo que a gente vive, se a gente não reduzir a emissão dos gases estufa, se a gente não mudar alguns hábitos nossos, se a gente não taxar os bilionários para as reformas verdes, a gente está correndo risco enquanto espécie. O planeta vai continuar, mas a gente não vai suportar as mudanças. Está confirmado, o ano de 2024 foi o mais quente já registrado, com temperatura média global de 15,10 graus Celsius ou 1,6 graus Celsius acima do período pré-industrial, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. Isso faz de 2024 o primeiro ano a romper a barreira de 1,5 graus Celsius estabelecida no Acordo de Paris. O aumento da temperatura global está diretamente ligado à crescente concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, um resultado direto das atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, com uma participação menor de fenômenos naturais, como é o Ninho. Estamos enfrentando um novo desafio climático para o qual não estávamos preparados, disse Carlos Buotempo, diretor do Copérnicos, em entrevista coletiva para apresentar esses resultados. É um desafio monumental, completou ao ressaltar a importância do uso dos dados para que a sociedade se prepare para enfrentar com segurança os eventos extremos resultantes da mudança climática. É o maior desafio que a humanidade já enfrentou, afirma o climatologista e colunista do ECOA, Carlos Nobre. Ele explica que para impedir o aquecimento global acima dos 2 graus, é necessário que o mundo atinja a neutralidade e o carbono até no máximo 2040. Isso é extremamente preocupante. A aceleração das mudanças climáticas globais, devido à falta de redução de emissões de combustíveis fósseis, está levando o planeta para uma situação absolutamente emergencial. Ô, Milton! Milton Kanashiro, querido! Vamos te dar a caneca, viu? Poxa vida, cara. Obrigado por vocês entenderem a importância do que a gente está fazendo aqui, meus caros. Tânia Salles Cavalcante, primeira vez acertei. Pix de R$20. Poxa, gente, que coisa linda. Tá faltando só R$50. Quem quiser ganhar aí 3 livros, só mandar 50 e nós fecha, meus caros. Falta 50 aí só para nossa meta. A indústria do petróleo e de energia em geral pode estar considerando 8 bilhões de pessoas pode estar condenando 8 bilhões de pessoas a um clima extremo, disse o físico e pesquisador Paulo Artacho ao comentar os dados para o ECOA do UOL. Esses aqui são os dados aí de aquecimento global que nós estamos vendo, ó. 2023 ainda estava mais baixo, 2024 ficou alto o ano inteiro. Praticamente acima de 1,5 graus Celsius e se aproximando aí dos outros anos. Ó, os outros anos bem abaixo. All other years, desde 1940. Então a gente tá subindo. O aumento de temperatura global é isso aqui que o Mark Zuckerberg está atacando, tá? União Europeia, os países que estão preocupados com sustentabilidade. O aumento da temperatura global da superfície do ar em relação à média do período pré-industrial, 1850 a 1900, para cada mês. De janeiro de 1940 a dezembro de 2024, o ano de 2024 é destacado numa linha vermelha grossa, 2023 numa linha rosa, os outros anos são representados por linhas variando de azul, década de 1940, e vermelho, década de 2020. Fonte de dados era 5, gráfico C3S, ECMWF. O que aconteceu? A temperatura média global registrada em 2024 foi de 15,10 graus Celsius, 0,12 graus Celsius acima
de 2023, até então o ano mais quente. Isso significa 1,6 graus Celsius acima da temperatura média estimada para o período de 1850 a 1900, o chamado nível pré-industrial, que serve como de parâmetro para o acompanhamento do aquecimento global. 2024 é o primeiro ano a romper o limite de 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial estabelecido pelo Acordo de Paris. Com exceção de julho de 2024, todos os meses desde julho de 2023 ultrapassaram o nível de 1,5 graus Celsius, meus caros. Cada um dos 10 anos, de 2015 a 2024, é um dos 10 anos mais quentes já registrados. Os dados não são uma surpresa, o observatório já havia previsto no relatório de outubro de 2023 que um novo recorde era esperado. Em novembro já era estimado que o limite de 1,5 fosse rompido. Um mês depois, os cientistas disseram que era virtualmente certo que 2024 seria o ano mais quente registrado. Essas altas temperaturas globais, juntamente com os níveis recordes globais de vapor de água na atmosfera em 2024, significam ondas de calor sem precedentes e chuvas intensas, causando miséria a milhões de pessoas, afirma Samantha Burgess, líder de estratégia para o clima no Copérnicos. Enchentes no Rio Grande do Sul, vocês lembram? Isso aqui é a causa direta, tá? Isso aqui é a causa direta. Tá acontecendo por causa disso. O Acordo de Paris foi quebrado? Não. Para que o Acordo de Paris seja considerado rompido, é necessário que a temperatura média global ultrapasse 1,5 acima de níveis pré-industriais de forma prolongada, conforme estabelecido pelo IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. O tratado leva em conta anomalias de temperatura do longo prazo, calculadas com base nas medidas ao longo de pelo menos 20 anos, explicou Burgess em entrevista coletiva sobre os resultados de 2024. O Acordo de Paris é um tratado internacional adotado em 2015, durante a COP21, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, na capital francesa. Ele tem como principal objetivo combater as mudanças climáticas, limitando o aumento da temperatura média global em 2 graus Celsius acima de níveis pré-industriais, com esforços para restringi-los até 1,5 graus Celsius. Uma onça pintada no Pix, sextou, obrigado, meus queridos. Ó, fechamos a meta, coisa maravilhosa, já temos aqui os 200 que a gente precisa para nossa meta. Quem quiser mandar mais Pix, gente, nós tivemos uma semana mais difícil no começo da semana, então quem não mandou Pix e quiser mandar ainda, eu super quero uma contribuição de R$100, tá? Quem puder ajudar é muito importante. Eu não vou colocar mais meta aqui para vocês, mas quem puder salvar a Folha Democrata dos problemas que a gente tem, a gente agradece demais, tá, gente? Vamos lá, continuando lendo essa notícia que é muito importante. Emissões do GE não param de crescer. Os nossos dados apontam claramente para um aumento global constante das emissões dos gases estufa, e eles costumam ser o principal agente das alterações climáticas, disse Lawrence Hoyle, diretora da CAMS, Serviço de Monitoramento Atmosférico do Copérnicos. As concentrações atmosféricas de dióxido de carbono e metano, os mais potentes causadores do aquecimento, atingiram níveis anuais recordes em 2024, com 422 partes por milhão e 1.897 partes por milhão, respectivamente. Estamos jogando 62 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa a cada ano na atmosfera e elas não têm a menor condição de realmente absorvê-los, afirma Artacho. O caminho para o recorde. Sob efeito de um imenso fenômeno El Niño, um dos 5 mais fortes registrados de acordo com a OMM, Organização Meteorológica Mundial, a primeira metade do ano foi particularmente quente, o que tornou muito provável que 2024 superasse 2023 como o ano mais quente já registrado. De acordo com dados do Copérnicos, cada mês superou temperaturas globais de qualquer ano anterior, em uma série de 13 meses de temperaturas mensais recordes que terminou em junho. Em junho, as anomalias de temperatura global continuaram significativamente acima da média, com destaque para o dia 22 de julho, o dia mais quente registrado, com média global de 17,16 graus Celsius, segundo o relatório do Observatório Europeu. As altas temperaturas da superfície do mar
foi um dos principais fatores por trás das elevadas temperaturas globais de 2023 e 2024, mesmo com o fim do efeito El Niño e a transição para condições mais neutras do Pacífico Equatorial Oriental. Muitas regiões continuam a registrar temperaturas da superfície do mar excepcionalmente altas, mantendo a média global acima do normal. Em 2024, a média anual dos oceanos extratropicais atingiu um recorde histórico. Os oceanos estão se comportando de forma diferente, demorando mais para resfriar do que nos anos anteriores, disse Burgess, ao falar sobre os motivos que causaram recordes tão elevados nas temperaturas de 2023 e 2024. A cientista destacou, no entanto, que fatores naturais, como a redução das nuvens baixas e o El Niño, tiveram contribuições muito pequenas quando comparados às emissões de gases de efeito estufa. A boa notícia é que dados recentes indicam que os oceanos estão passando por um estado neutro. Em dezembro foi registrada uma queda na temperatura dos oceanos. É justo afirmar que 2025 será um dos 3 anos mais quentes registrados, mas menos quente do que 2023 e 2024, afirmou o cientista. O pessoal tá fazendo um esforço. Se a gente não ferrar mais, se a gente não deixar o Trump sem a coleira, a gente pode fazer alguma coisa importante nesse período. E tá tendo um incêndio agora em Los Angeles, né? Então espero que a classe artística americana faça pressão no presidente. Com base em estudos paleoclimáticos, estima que a Terra só teve temperaturas dessa magnitude no último período interglacial, há 125 mil anos atrás, que foi um dos períodos mais quentes nos últimos 800 mil anos. É importante ressaltar que as bases comparativas são diferentes e que essa estimativa usa dados paleoclimáticos, como isótopos de oxigênio, explica Burgess. As temperaturas elevadas desencadearam eventos extremos em todo o mundo, temperaturas severas, inundações, ondas de calor e incêndios florestais. Aumentaram com frequência e intensidade. A quantidade de vapor de água na atmosfera alcançou um recorde, 5% acima da média, que foi em 91 a 2020. Essa foi a maior quantidade de vapor de água na atmosfera, que favorece grandes cheias, como a que tivemos no Rio Grande do Sul, os eventos climáticos extremos de fortes chuvas. Uma das áreas mais sensíveis impactadas pelas mudanças climáticas globais são as regiões tropicais como o Brasil. É importante que a população saiba que o Brasil é um dos países que mais tem a perder com o agravamento do aquecimento global, diz Artacho. Olha aí, enchente que deixou Porto Alegre embaixo d'água. O estresse térmico foi uma preocupação crescente em 2024, com grande parte do globo experimentando mais dias de forte ou extremo estresse térmico do que a média, exigindo medidas preventivas contra a insolação. A condição ocorre quando o corpo é exposto a temperaturas extremas, baixas ou altas, mas principalmente calor intenso, e não consegue se resfriar adequadamente e se manter nos 36,5 graus Celsius. Em 10 de julho, cerca de 44% do globo foi impactado por estresse térmico forte a extremo. Isso representa 5% a mais na comparação com o máximo anual médio. Secas prolongadas alimentaram incêndios florestais em regiões como Brasil, Canadá, Bolívia e Venezuela, que registraram níveis históricos de emissões de carbono associadas. Obrigado, meu querido Milton. Que carinho maravilhoso, meu caro. Curoni mandou muito doido que teve uma parte de celebridade que perdeu casas nesse incêndio. Sim, a gente vai falar daqui a pouco sobre eles também. Ben Affleck, Mark Hamill, um monte deles, né? Então a gente teve isso. O Brasil registrou 278 mil focos de incêndio durante todo o ano de 2024, pior número desde 2010, quando houve 319 mil ocorrências desse tipo. Os focos de incêndio aumentaram 46% em relação aos 189 mil registros de 2023, segundo dados do programa BD Queimadas, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O gelo marítimo do Ártico e da Antártica também mostrou sinais alarmantes de declínio. Enquanto a Antártica registrou mínimos históricos pelo segundo ano consecutivo, o Ártico apresentou uma extensão de gelo significativamente abaixo da média no segundo semestre, de acordo com Copérnicos. Esses indicadores reforçam os desafios impostos pelo aquecimento global e a urgência de ações climáticas. Para o professor Paulo Artacho,
O relatório reforça a urgência do mundo se concentrar em formas de adaptação ao novo clima. Quanto mais cedo fizermos isso, menor será o efeito nas populações mais vulneráveis. A pesquisa de adaptação climática, além da pesquisa de como acelerar a mitigação das emissões, é muito, muito importante. Todos os conjuntos de dados de temperatura global produzidos internacionalmente mostram que 2024 foi o ano mais quente desde que os registros começaram em 1850. O futuro está nas nossas mãos. Uma ação rápida e decisiva pode alterar a trajetória do nosso clima futuro, disse Carlo Buotempo, diretor da Copérnicos. Reportagem importante, está na capa dos principais portais. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.